Então, aqui está a nossa casa, né? Uma foto que eu fiz já há um bom tempo. Nem lembro quando eu fiz essa foto, foi um final de tarde. Mas é a nossa casinha amada aí. Estamos trabalhando e muito nessa casa, né? Então, hoje é a continuidade da outra segunda-feira, tá? E nós vamos falar das fases iniciais da mediunidade, dos médiuns que estão chegando na casa, que tem 1 ano, 2, 3, até 5 anos. Numa casa como a Seara, um médium que está na Seara há uns 5 anos, ele já não é um médium iniciante. Ele já é um médium indo para o avançado, né? Porque a casa exige muito do médium. Mas existem muitas casas que, independente do tempo que o médium ali se encontra, mediunicamente ele é iniciante, ele não sai daquele padrão no qual ele se adaptou, se adequou, se acomodou e ali permaneceu. Nós vamos, portanto, avançar falando um pouquinho mais sobre essa questão da fase inicial da mediunidade. Então, para todos nós que aqui estamos, a fase inicial do exercício e desdobramento da mediunidade é um calvário abençoado. Passamos por dificuldades, passamos por problemas, já fomos chamados de obsediados, já passamos por desobsessão, já fomos criticados por dirigentes, já fomos ofendidos por outros trabalhadores ou ignorados, mas faz parte do aprendizado. São as pedras, os espinhos do caminho. E quando nós não desistimos, principalmente o médium dessas dificuldades, ele vai aprendendo aos poucos a ampliar a vibração psíquica dele. E quando ele amplia a vibração psíquica, isto é, o que é ampliar a vibração psíquica? Ampliar é discernir a vibração de cada espírito e daqueles que estão acompanhando em espírito ou que acompanham o encarnado que irá ser atendido. Então, o médium, lentamente, paulatinamente, à medida que ele estuda, à medida que ele é orientado, à medida que ele encontra um grupo no qual ele pode confiar, à medida que ele se depara com dirigentes com a mente aberta, que estimula o tempo todo o desenvolvimento, ele vai inexoravelmente ampliando a vibração psíquica dele, mesmo nas fases iniciais do seu trabalho mediúnico. Então, à medida que ele vai ampliando, ele vai adquirindo conhecimento das leis dos fluidos espirituais. E ele começa, ao adquirir conhecimento, ele começa a adquirir resistência no perispírito. Quem é que dá essa resistência? Ah, o contato direto com os espíritos? Sim, também. Mas o que dá essa resistência ao médium no campo fluídico é a mente dele, é o conhecimento dele, aquilo que ele tem extremamente já solidificado no seu campo mental. E com isso ele consegue combater as más inclinações dele mesmo. Porque todas as vezes que essas más inclinações, por força do hábito, começam a se manifestar, diante do conhecimento que ele está adquirindo, ele começa a resistir contra essas atrações. E assim ele deixa de ser um imã que estava atraindo espíritos na erraticidade inferior. Quais são as informações que estão nesse slide? Primeiro, à medida que conhece as leis dos fluidos, cria resistência pelo estudo, pelo trabalho mediúnico. Criando resistência, ele combate os defeitos dele, as imperfeições dele. E essas imperfeições atraíam espíritos em torno dele, que o desequilibravam. Assim, esses espíritos deixam de ser atraídos por esse médium pelas imperfeições, mas eles continuam sendo imantados pela lei dos fluidos. O médium não é mais aquele que favorecia o espírito na vampirização. Ele é aquele que socorre os espíritos. Então ele vai aprendendo isso. O que acontece quando ele está nessa fase? Ele tem medo.
ele é inseguro, ele oscila, porque a aproximação desses espíritos, aos quais ele já estava habituado, o incomodam. E é nesse momento que ele acredita que todo o esforço que ele está fazendo está sendo em vão, porque as coisas parecem que não estão mudando. Estão mudando, só que ele ainda não se deu conta. E quando ele se dá conta, ele começa a ter mais confiança. O que ele aprende quando nós ensinamos nas aulas, nos encontros? Ele vai aprender que a oração, a prece, o estudo, a meditação, e não estou falando da meditação que a gente vê pela internet, não, é a reflexão sobre o trabalho, sobre o que o amigo espiritual falou, sobre o que o espírito expressou, é esse tipo de meditação. São indispensáveis para o médium iniciante ficar protegido, resguardado. E assim, a mesma coisa em relação ao bem. Porque quanto mais ele ora, quanto mais ele estuda, quanto mais ele analisa e ele reflete, mais respeitado ele vai sendo pelos amigos espirituais. Maior confiança os amigos vão tendo nesse médium, mesmo iniciante, diante do esforço dele. E aqui nós temos o conflito entre um médium antigo, de casa, que está sempre numa base mediana, e um outro médium recém-chegado que avança rapidamente, por mérito próprio, aproveitando todas as oportunidades e os momentos, e ultrapassa, em termos de atendimento, o médium que está mais antigo na casa, mas é esforço de cada um. Assim, o respeito é dos amigos espirituais e, vejam só, também dos adversários. Eles passam a respeitar o médium, e mesmo iniciante, porque esse potencial que antes era favorável a eles, agora é favorável ao amigo espiritual, agora é favorável ao campo de irradiação fluídica de energias benéficas. Quando o médium entende isso, oração, estudo, meditação, ele avança rapidamente, porque a lei dos fluidos começa a entrar em ação para ele. Qual é a grande questão? A obsessão simples. Olha como é fácil entender a obsessão simples. Nessa fase, ainda iniciante do médium, ele aprende a preservar o silêncio. Ele precisa aprender a ter o silêncio mental. Ele precisa controlar aqueles impulsos que estão vindo nele, aqueles estados de alma agitado, de angústia, de tristeza, de raiva. Ele precisa aprender a silenciar esse campo energético, para que ele possa entrar na linha do próprio equilíbrio. Como é que ele sabe que está entrando na linha de equilíbrio? Quando as oscilações de humor, uma hora tá com raiva, outra hora tá bonzinho, outra hora tá triste, outra hora tá alegre, outra hora tá triste, outra hora tá angustiado. Essas oscilações energéticas começam a se estabilizar. Mas, se ele permanece nessas oscilações que eu acabei de falar, ele está no estado de obsessão simples. Nós temos alguns companheiros lá nesse quadro, que chega mal, que chega cansado, desgastado, irritado, triste, angustiado. São casos que tipificam obsessão simples. Por quê? Porque ele não está fazendo o anterior. A oração, a meditação, a reflexão, ele não faz. Ele simplesmente vai para o encontro. Mas depois, durante a semana, nem se lembra de fazer nada. É como se a vida dele fluísse como uma vida de qualquer um ser encarnado normal que não lida com espíritos. E aí sim, ele está sujeito aos desequilíbrios, essas oscilações de humor. Então, quando eu estou trazendo isso aqui, vocês vão se lembrar, quando vocês começaram lá atrás, ou quando estão começando recentemente, não há nada de preocupante ou assustador, mas é necessário aprender isso, para ensinar para outros. Quando outros chegarem até nós
eu não estou, a Sônia não está, nem o Toninho, nem a Lília, nem o Adilson, vocês, com o conhecimento que estão adquirindo, serão capazes de orientar o médium, de dar segurança, tranquilidade para ele, dizendo a ele: não, é assim mesmo no início, não desanime, faça isso e faça isso. E vamos formando trabalhadores firmes, bem fundamentados, bem alicerçados. Por isso que precisa de disciplina no comportamento. Quando o médium começa a disciplinar o comportamento dele de forma habitual, ele vai se obrigando a se manter comportado e equilibrado, ele começa a superar as agressões mais fortes dos espíritos. Já mudou de fase. Ele está numa fase onde a espiritualidade com a qual ele vai lidar, ela é mais agressiva, ela é mais contundente, ela é mais virulenta, mas ele já está preparado para aquilo. E essa agressão não vem só dos desencarnados, vem dos encarnados também, tá? E é nesse instante que o médium poderá sentir emoções diversas, mas ele não vai viver essas emoções ou apresentar essas emoções dando manifestação fora de hora, fora do lugar onde possa fazer. Agora, nós vamos entender que os médiuns que dão manifestação em qualquer lugar, no ônibus, na calçada, no shopping, que a gente vê acontecendo, taxam de outras coisas, mas sabemos que é influência espiritual, sim. São médiuns que não têm como hábito a disciplina mediúnica. Não trabalham a disciplina mediúnica, não sabem controlar essas forças que o envolvem. E aí sim, ele vai apresentar-se em estado de transe fora de hora. Tá? E isso acontece com os médiuns que estão ainda no início do seu mediunato, das suas tarefas mediúnicas. Como é que é o exercício da mediunidade? Aquilo que nós fazemos lá na quarta-feira, no sábado, no domingo. O que o exercício da mediunidade requer? Coisa que está faltando um pouquinho no nosso grupo. A atenção. Precisa estar atento ao trabalho. Disciplina íntima, porque quando você está em disciplina íntima, o outro também tem que entrar em disciplina íntima. Perseverança. O que é perseverar? Não é assiduidade. Assiduidade é não faltar. A perseverança é no entendimento do que está acontecendo. Eu preciso perseverar, observar com atenção o que está acontecendo e aquilo que me chamar a atenção, eu vou depois analisar. Vou chegar em casa, vou fazer um estudo do que eu vi, do que eu vivenciei, do que eu ouvi ou do que eu falei. Então, esse estudo encontra embasamento na doutrina espírita. E, à medida que vamos estudando, a faculdade mediúnica em si mesmo vai alcançar as finalidades que ela está destinada. Como eu e a Sônia sempre falamos, a mediunidade é um talento que você não pode enterrar, que nós não podemos deixá-lo jogado de um lado. Ah, não, tá bom, só... Não, a mediunidade ela tem que ser cultivada, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser polida, ela tem que ser alicerçada para alcançar as finalidades superiores a que o médium está destinado. Todos nós estamos destinados a finalidades superiores, mas o médium muito mais. Por isso que o exercício da mediunidade, ele tem um valor profundo para o médium. Quando o médium entende que aquele trabalho que ele está ali fazendo, que ele está se entregando, e que ele está usando todo o conteúdo que ele possui, toda a disciplina que ele tem, toda a atenção, todo o cuidado que ele tem, ele está aplicando no seu campo mediúnico, ele avança rapidamente para os processos ao qual ele está destinado na atual existência. Sabemos que a mediunidade, ela sempre avança, ela não cessa nunca, mas a velocidade com que ela avança depende do médium.
não de outra pessoa qualquer. Por isso, o exercício mediúnico é muito importante para entender qual a meta que ele se propõe a cada encontro. Quando nós vamos para uma reunião mediúnica e nós não temos uma meta, nós não temos um planejamento, olha, eu vou tentar fazer tal coisa. Para isso, já estudei, já entendi, já revi aula e eu vou tentar isso. Esse processo é que destaca o médium diante da espiritualidade, porque o encarnado dirigente pode não estar percebendo que o médium fez tudo aquilo, mas o amigo espiritual, a espiritualidade vê o quanto ele estudou, o quanto ele se dedicou, como está a mente dele com tanto aprendizado, com tanto conteúdo que ele colocou, e vão trazer, sim, processos de trabalho onde ele irá aplicar aquilo que acabou de aprender, aquilo que acabou de colocar em si. Bem? Bom, então aqui está uma parte do nosso grupo, né? Vários médios principiantes, alguns nem tantos, e outros já bem calejados, né? Então, o que, que eu estou trazendo com essa imagem? Estou dizendo assim, ó, se qualquer um dos que estão aqui nessa imagem não fizer do jeito que eu estou falando até agora, pode ser que uma vez ou outra ele pode ser instrumento de um amigo espiritual superior, de campo vibracional alto. Mas só porque é uma emergência. Não tem outro médium ali com um potencial muito mais amplo que permitiria ao amigo espiritual se manifestar. Então ele vai utilizar-se do médium que ali se encontra, de todos aquele que está em melhores condições. Porque os amigos espirituais, eles não se satisfazem em lidar, trabalhar com médiuns levianos. Eles não gostam de trabalhar com médium leviano, médium que não estuda, médium que falta, médium que não presta atenção, médium que se dispersa, indisciplinado, eles não gostam. Isso é muito claro. Eles vão preferir os médiuns que são disciplinados, médiuns que são sérios, médiuns que são dedicados. Esses sim são aqueles prováveis instrumentos de espíritos superiores com comunicações elevadas. Então, nós podemos avaliar um grupo, em termos de espiritualidade maior, no momento do amigo espiritual. No momento do amigo espiritual. Ah, será que não tem nenhum espírito ou algum outro espírito distante que possa trazer comunicações de cunho mais profundo, mais elevado para o nosso grupo? Claro que tem. Mas a equipe está pronta para isso? Os médios estão prontos para isso? Os médios estão realmente cumprindo com o seu dever, com a sua obrigatoriedade mediúnica? Esse é o fator que permite ou não permite a manifestação desses amigos. Vez ou outra, eles vão se comunicar através dos médios, porque é uma necessidade, tá? Mas guardem isso. Médium que não estuda, médium que é indisciplinado, que não tem assiduidade, que é vulgar, fala bobagens o tempo todo, vão continuar sendo médiums básicos, não vão sair disso, porque não se esforça em investir no seu próprio talento. O grande problema, isso é de infância, tá, gente? Eu estou deixando claro aqui. Por que nós não gostamos de estudar? Cada vez menos nós gostamos de estudar. Porque nós não fomos disciplinados ao estudo. Nós tivemos formações, à medida que nós fomos crescendo, frequentávamos a escola, nós não tínhamos e não tivemos nenhum estímulo para a forma de estudar corretamente. E isso criou em nós uma grande barreira, um grande abismo. Nós ficamos cansados, não entendemos o que estamos lendo, parágrafos muito longos, nós não compreendemos, mas isso vai nos levando a abandonar o estudo. E confundimos o estudo com a leitura de coisas curtinhas. A espiritualidade maior fala em nome de Jesus e de Deus. O amigo espiritual é aquele que nos socorre. São frases
Mas o que é um amigo espiritual? Por que ele está conosco? Por que ele socorre? Isso exige leitura profundas, longas, mas a falta de disciplina no estudo nos leva à procrastinação, à carinha de cansaço, aí, de tédio da menininha. Qualquer ideia que vai fugir do estudo da faculdade mediúnica, qualquer ideia que foge do estudo de como é o exercício mediúnico correto, tá? Qualquer um de nós que estamos ficando entediados, com empáfia, no momento que nós vamos estudar, nós estamos em período de obsessão sob comando inequívoco de entidade malévola. Eles vão acentuar esse desânimo em nós. Vão acentuar essa fuga do estudo. Porque quanto menos nós estudamos, menor é o nosso conteúdo, nós não nos enriquecemos. Os nossos arquivos mentais ficam vazios de coisas novas. E assim nós não avançamos, ficamos no atendimento básico. E aquele atendimento que nós chamaríamos de avançado, nós não alcançamos porque nós não temos conteúdo para isso. Nós não alcançamos aqueles que causam o sofrimento, que causam a dor. Nós só trabalhamos com aqueles que sofrem. Mas aqueles que causam a dor, aqueles que causam o sofrimento, aqueles que causam a angústia, aqueles que causam o desespero, nós não conseguimos alcançar por falta de conhecimento que seria adquirido através do estudo. Quando permanecemos naquele processo de não estudar, de não ter disciplina, não temos assiduidade, a mediunidade permanece. Não perde a mediunidade. Mas ela é motivo de zombaria dos espíritos obsessores. É uma mediunidade que eles sabem que é de criança, não vai fazer nada. Então, eles ficam, às vezes, zombando mesmo da capacidade do médium, mediúnica dele. Sabem que ele pode ser mais do que ele está mostrando ali. Mas, como ele não se afiniza com o estudo, com a disciplina, com o rigor daquilo que a reunião mediúnica exige, ele vai ficando à disposição sutil de um outro comando, que é um comando que vai alienando o médium cada vez mais. E aí nós começamos a perceber os abandonos. Os médios vão deixando o grupo. Quantos nós já tivemos que deixaram o Gazê, o JEP? Quantos? Vou contar nas mãos, dá os 10 dedos aqui, eu acho que até passa. Mas foram muitos que abandonaram, né, por falta dessa disposição para aquilo que a mediunidade exige. Bem, qual é o trabalho dos nossos, que eu chamaria nós, equipe responsável por formar vocês? Resguardar, proteger o médio iniciante. É o que a Sônia faz, é o que a Lilian faz, é o que o Toninho faz, é o que o Adilson faz, é o que eu faço. Nós protegemos os médios iniciantes. Por quê? Nós queremos que ele se acostume com a beleza da reunião mediúnica, com a beleza de estar em contato com mentes elevadas. Mas para isso ele precisa vencer os obstáculos iniciais, lá do começo. Quando ele vence esses obstáculos iniciais, ele cai aqui, ó. Ele não vai mais se adaptar aos antigos sítios vibracionais de onde ele veio. Ele não quer voltar para lá. Ele não quer. Por isso que a espiritualidade adversária não quer que ele avance, para que ele permaneça naquele sítio, naquele campo, naquele processo ao qual ele já está acostumado. Então, ele não vai para uma outra beleza de reunião mediúnica, ele fica ali atrás. Então, o nosso trabalho é resguardar o médium iniciante para que ele avance até ele não mais se adaptar
ao processo onde ele estava antes. Ele pode até ir para lá, mas ele não permanece lá, ele volta para onde ele está agora. Mas para isso precisa da contribuição do médium também. Ele precisa fazer a parte dele. Não vem por si. Mediunidade é esforço, é suor, às vezes é sofrimento. Tá? Continuando em resguardar o médio iniciante, por que nós temos essa tensão com os médios iniciantes? As entidades adversárias conhecem as nossas fraquezas, porque eles também possuem as mesmas fraquezas, então eles sabem. Tá? Como eles sabem qual é a fraqueza de cada um, eles vão ficar dando plantão ao lado. Eles vão ficar ali observando a vítima em potencial para que ele perceba qual a debilidade que o médium tem para facilitar o acesso da influência que ele quer incidir sobre o médium principiante. Mas a vigilância dos dirigentes vai socorrendo o médium a cada vez que ele está sob essa influência através das fraquezas que ele carrega. Isso, como é que nós vamos saber? Não precisamos saber. Ah, qual a fraqueza que você tem? Qual a tua debilidade? Não há nem tempo para isso. Bom, você está estudando? Você está fazendo análise do teu trabalho? Você já conhece qual é a capacidade mediúnica que você possui? Quais são as variações da tua mediunidade? Você já sabe como é? Você consegue alcançar um padrão vibratório acima do que você está acostumado? Já tentou isso? Isso é resguardar o médium. É provocar o médium, fazer com que ele se saia do comodismo e comece a avançar. Muitas vezes, o médium se magoa com isso. Ele fica meio ressentido, ele fica aborrecido, achando que o dirigente está sendo muito chato, muito impertinente em fazer com que ele. Mas não é isso. É para a própria segurança dele. Para que ele um dia também se torne um dirigente capaz de orientar aqueles que estão sob a sua guarda. Então, é muito importante perceber que entidades adversárias conhecem as nossas fraquezas e vão usar para acessar as nossas debilidades, tá bem? Quando o trabalho dos dirigentes está tendo efeito, como tem lá no nosso grupo, o líder da equipe espiritual adversária começa a ficar muito bravo. Porque os asseclas dele, os cúmplices dele, não conseguem mais influenciar o médium. Né? Assim, enquanto o médium indisciplinado ainda está sob a inspiração e é levado aos vícios, como bebida, como droga, como festas, encontros menos nobres, vão se entregando a esse campo energético deletério, o líder está satisfeito. Está satisfeito. Mas quando o médium começa a abandonar a bebida, começa a questionar o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, começa a questionar as festas ou raves, ou seja lá o nome que for, em que ele ia, e ele começa a sentir que o campo energético dele está mais saudável, está mais equilibrado, isso vai ser levado para o líder do grupo obsessor. E ele vai vir muito bravo. Para o médium? Claro que não. Claro que não. Vai vir muito bravo com os dirigentes que somos nós. E nós é que iremos lidar com essa faceta da agressividade dos líderes. Essa atividade vocês estão isentos dela. Isso cai para nós. E é ali que nós, ao lidarmos com o líder, podemos muitas e muitas vezes convencê-lo a desistir desse plano e levar os seus companheiros, os seus cúmplices, para modificarem o seu padrão de entendimento da vida. Como é que os cúmplices agem? Precisam entender isso. O que os cúmplices fazem? Eles vão atordoar o médium, tontura, mal-estar,
parece que não tem mais forças. Ele vai perturbar o grupo familiar, o marido fica bravo com bobagem, a mulher briga com os filhos fazem problema. Eles vão criando situações insuportáveis que vão levar a uma discussão. Começa uma discussão no grupo familiar do médium. Isso é o trabalho dos cúmplices. O líder não faz isso. Porque não precisa do líder. Ele tem conhecimento para coisas maiores. Ele vai mandar os seus asseclas. E essa discussão pode virar agressividade. E a agressividade pode resultar em coisas piores. Feminicídio, homicídio, infanticídio e por aí afora. E muitas das vezes, aqueles que estão ali envolvidos são médiums, em completo desequilíbrio. Portanto, precisamos entender o papel do líder e o papel dos cúmplices. E cada um tem exatamente o seu campo de trabalho em quem eles atuam. Por exemplo, os cúmplices não vão atuar sobre mim, sobre a Sônia, não vão atuar sobre o Toninho, que não conseguem fazer nada. Nós já temos resistência e disciplina para até ignorá-los. Nós nem percebemos a presença deles. Mas o líder não. O líder é um outro nível. E quando ele vai se aproximar para tomar satisfação dos dirigentes, ele já nos estudou e ele já planejou como vai agir. Qual é o nosso papel? Formar vocês para chegarem onde nós estamos. Nós queremos que vocês sejam dirigentes capazes de lidar com líderes. É preciso isso. O crescimento é inexorável, tem que avançar. O tempo que vai levar depende de cada um. Então, nos momentos de descontrole, ocorrem as tragédias. Médium que se suicida, homicídio, feminicídio, infanticídio, parricídio, matricídio, abandono do lar, abandono, perda do emprego, mergulho nas drogas, caminhar pelas ruas em abandono, em total solidão. São nesses momentos de descontrole em que a nossa mente está totalmente sob o controle desses espíritos. E quando esse controle se estabelece, ele se fixa, dificilmente conseguiremos retornar ao princípio saudável da mente saudável antes de tudo começar. Podemos até retornar e melhorar um pouco, mas as lesões causadas permanecem. Não há como apagá-las. Daí a importância dessa aula, para entender qual é a importância do trabalho mediúnico. Terminando, o Dr. Bezerra, nosso irmão aqui, nos diz que veneno com veneno mata mais. O que ele está dizendo? Que nós que somos trabalhadores de desobsessão, não podemos utilizar as mesmas armas do espírito que está em atendimento. Ele é um espírito enfermo, é um espírito doente mental. Ele é violento e agressivo na insanidade dele. Mas se nós utilizarmos o mesmo campo energético, nós acentuamos as lesões, agravamos a situação do espírito. Então o Dr. Bezerra diz assim, que somente o antídoto da vingança, que é o perdão, vai libertar a vítima, o encarnado, e vai felicitar o cobrador. O encarnado se liberta, o cobrador, o espírito obsessor, é felicitado ao readquirir a sua lucidez, a sua sanidade mental. Consequentemente, vocês estão percebendo o quão é importante o estudo para nós. Então, esse núcleo eu tirei lá do Fronteiras da Loucura, é o livro que a gente está estudando na quinta-feira, lá 23.
Eu peguei a essência desse capítulo e trouxe aqui para nós.